TC News. Não tem como operar sem. Super Quarta TC News. Muito bem, então a gente parte aqui com a decisão de juros no Brasil. O nosso Léo Campos perguntando que horas que sai a Selic. A partir das 6h30, né, Carol? É assim, né? É a partir das 6h30. Não tem um horário específico. É isso aí, Carol. Não tem horário específico para decisão de juros no Brasil. As últimas decisões, é bem verdade, né? Elas até que saíram ali perto do horário, 6h34, 6h35. O Aurélio mandou sempre atrás dessa varda. Calma, Aurélio. Não é assim também, não. Vamos torcer para sair em instantes a decisão aqui no Brasil. Inclusive, como é que Medina, como é que você sabe que saiu? Assim como vocês, galera. Vou pedir pro Andrezão colocar aqui a minha tela para vocês. É no site do Banco Central. A gente dá o F5 aqui na tela e vai aqui nas notas à imprensa. E aí quando vai aparecer o comunicado para você. Por enquanto nada. Aqui também não. A gente fica dando o F5. É claro que o painel Mover Pro, inclusive, ele informa quando a reunião termina, porque a assessoria do Banco Central informa, né, o término da reunião do Banco Central, e aí nesse momento a decisão ela sai logo após, né, esse comunicado. Só para reiterar aqui para você que estava acompanhando aqui a análise técnica do fechamento do pregão, Ibov Futuro fechou em alto, Indifut em alta de 1,07%, 134.235 pontos. Dólar futuro em queda de 0,47%, R$ 5,663. Eu dou um salve a você que tá chegando, que tá fazendo parte aqui do nosso programa. Um abraço pro Rivotrilde, pro Daniel, pro Y que tá por nós, nosso Vini Custódio aqui com a gente, o próprio Léo Campos que perguntou do horário, o Lucas mandando um bora ABC, Leonardo Yamazaki, o Paulo, o Max, o TT, o VGS, o Dr. Play, o Bruno, Anderson Figueiredo, todo mundo por aqui deixando seu like na transmissão e de olho na decisão de juros no Brasil e dando o F5 ali no site do Banco Central. O que você imagina do tom do comunicado? Por quê? A alta, ela já está precificada, né? 100 pontos base é aquilo que havia sido contratado na última decisão de dezembro, a última decisão de 2024, que trouxe duas altas como guidance, uma para janeiro, como foi no dia 29, e agora para este 19 de março. O que o investidor vai analisar é em relação ao tom do comunicado e se, sob o comando do presidente Gabriel Galípolo, o Banco Central do Brasil vai indicar, né, um novo guidance para daqui para frente, ou pelo menos para a próxima reunião de maio. Ele está de volta à nossa programação, o professor Alexandre Cabral já está aqui conosco novamente. Dá meu boa noite novamente para você, professor. Como vai? Porque agora a gente parte para a cobertura de Copom, professor. E aí, deixa eu ver se eu tô centralizado, porque eu tô olhando pro site do Banco Central todo, tô centralizado, tô bonitinho. Então deixa eu sair de novo sem ver Medina, dando F5 no mico. Eu acho que ele não contrata, aumenta e vai dizer que o tempo é o senhor da razão. Fala que emprego ainda continua forte, apesar de dados ruins vindos de IBGE de indústria, serviço e varejo. E para mim é unânime, o tempo é o senhor da razão. E eu acho que ele ainda aumenta mais uma mês que vem. Na próxima, em maio, né? Mas aí tem que debater também a magnitude, né, professor? Porque não, sim, mas eu acho que ele não dá nenhum sinal, não. Nenhum sinal ali, né? Só diz que essa juros já é bastante restritivo, que a próximo passo dependerá de dados que irão sair até lá. Pois é a nossa expectativa para essa decisão de juros. Eu também tô dando F5 aqui, né? BC já tá vai completar uns 5 minutinhos de atraso aqui, o que já acontece normalmente com o Banco Central. A gente fica trazendo o F5 para você e de olho aqui no portal do Banco Central brasileiro. Bom, professor, então eu vou conversando contigo, dando esse F5, porque aí depois a gente parte pro comunicado em si. Mudou muita coisa, né, professor? Da última reunião para essa. De janeiro pra cá. A gente tinha na última reunião, na reunião passada,
BC apontando para uma desaceleração econômica como um risco baixista para os juros. Desde então tivemos dados locais mostrando uma atividade mais fraca, PIB do quarto trimestre vindo abaixo da expectativa, com contração no consumo das famílias, apesar do IBCBR ter tirado aquele temor de uma desaceleração mais forte. Como tá o cenário? Diga aí, professor. Para mim, o IBCBR vem mais forte que a de agro, né? Que a gente falou, o agro pode iludir o PIB do primeiro semestre. Vem PIB bom, mas economia perdendo tração, o agro segurando no peito. Pô, travou meu F5 aqui. Eu falei, vai sair. Não saiu. Não saiu. Eu também tô dando F5 aqui. Tá lendo, o PC divulga fluxo cambial mensal. Esse é o dia mais cedo. Voltando. Então, só que a expectativa do Focus da inflação, ela não piorou horrores. Mas ela piorou. Ela não teve melhora de nada da última reunião para cá. Então, se você pegar a inflação de 25, saiu de 5,5 para 5,66. Inflação de 26, 4,22 para 4,48. Horizonte relevante do Banco Central, que é terceiro TRI de 26, 4,43 para 4,51. Então, a inflação perdeu potência de alta, está subindo mais devagar, mas ela não está caindo. Então, ela não tá caindo, por isso que eu acredito ainda no chorinho na próxima reunião, tá? Entendi, professor. 6h36. Bom, a gente gosta, né, o professor, você aqui na nossa cobertura, você sempre traz as diferenças do texto, né, da redação. O Word já tá aqui, já tá o Word copiada de janeiro. Estou esperando sair a de março para copiar do lado e comparar. A janeiro foi o ambiente externo, permanece desafiador. Acho que naquela época estava, né? Da política. Se o ambiente externo estava desafiador, né? Já, né? Foi, a reunião foi 29, foi 29 de janeiro. Trump assumiu 20. Pô, hoje não tem jogo de futebol, não dá nem pra pedir pra acelerar dizendo que o jogo culpado é o jogo, né? Não tem jogo. É seleção brasileira amanhã também e tudo mais. E não saiu ainda, viu, galera? Eu vejo o pessoal do chat comentando aqui, nada, às 6h37, mas ainda nesse cenário, então a gente vai conversando aqui com o professor Alexandre Cabral. Uma vez foi uma reunião, eu acho que foi de Dilma, era Dilma. Saiu quase 9 da noite, Medina. Meu Deus. Vai ficar aí até 9 da noite, professor. Não tem janta. A Carol já falando com a mãe dela, não esperar ela acordada e tudo mais. Isso aconteceu, aí depois o Alexandre Schwartzman explicou. Tinha dado pau na mensageria do Banco Central. Não foi por causa de decisão. Tanto é que ele falou anos depois, ó. Sabe aquela reunião da confusão? Muita gente dizendo que a gente estava esperando o Jornal Nacional. Muita gente dizendo que a gente estava em dúvida. Não, a mensageria do Banco Central deu pau. A gente falou na época e ninguém acreditou, mas a gente já pode acreditar. Foi verdade, a gente não conseguia mandar mensagem. Aqui no Tarde então, TC News, né? Leilão do... que vocês ficam à tarde. Teve um leilão em dezembro do leilão de linha, que ele foi cancelado porque o Banco Central não conseguia escrever no site dele. Eu lembro que... Leilão de linha que teve de câmbio em dezembro. Eu lembro num Expresso da Tarde, ainda na TC Rádio, já que a gente tá na esteira do aniversário da TC News essa semana, né? Teve uma decisão que aconteceu durante a greve dos servidores do BC, que o comunicado só foi sair lá para depois das 7. Quase 7h30, inclusive. A gente até, na época, ficava 14,25 cupom eleva a taxa Selic. Vamos 100 pontos base. Vamos lá, vamos ver. Urgente no painel Mover Pro. Acaba de sair. E não saiu a mensagem de que tinha terminado. Copom eleva a taxa Selic para 14,25% ao ano. A gente parte agora para esta análise com você, junto com o professor Alexandre Cabral. E a gente vai trazer aqui o comunicado na íntegra, porque aí dá tempo pra você entender a redação e o professor também dá tempo de analisar. Vamos juntos observando essa decisão.
O Copom diz que o ambiente externo permanece desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca da sua política comercial e seus efeitos. Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre ritmos de desaceleração da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed e acerca do ritmo de crescimento nos demais países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. O comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes, é o que disse aqui o Copom, que ainda diz que em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores da atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo, ainda que sinais sugiram uma incipiente moderação no crescimento. A inflação cheia e as medidas subjacentes se mantiveram acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de forma relevante e situam-se em 5,7% em 2025 e 4,5% em 2026. A projeção de inflação do Copom para o terceiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, se situa em 3,9% no cenário de referência. Persiste uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionado e expectativas de inflação, o Copom destaca uma ancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada, em função de um hiato do produto mais positivo e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se impactos sobre o cenário de inflação de uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, e um cenário menos inflacionário para as economias emergentes, decorrentes de choques sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais. O comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando de forma relevante os preços dos ativos e as expectativas dos agentes. E aí o Copom diz que o cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções de inflações elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista. O Copom então decidiu elevar a taxa básica de juros em 100 pontos base para 14,25% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência de inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário vai ser ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e vai depender da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Então a gente tem o Copom elevando a taxa Selic para 14,25% ao ano, um aumento de 100 pontos base, e antevendo um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Esse é o ponto de maior destaque da decisão de juros do Brasil,
Copom, então, antevendo um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Em relação aqui à tabela das projeções da inflação do Copom, o Copom projeta um IPCA agora em 2025 em 5,1%. É um pouco abaixo da projeção da reunião anterior, que era de 5,2%. O Copom também está projetando para o terceiro TRI de 2026, que é o do horizonte relevante de política monetária do BC, 3,9%, ligeiramente abaixo da expectativa da reunião anterior, que estava em 4%. Sobre a inflação de preços administrados, 4,3% em 2025 e 4,2% para o terceiro trimestre de 2026. E aí é bem inferior à projeção anterior, né? Para a inflação para 2025 do IPCA administrados, estava em 5,2%, enquanto para o terceiro TRI estava em 4,6%. Então, a gente vê essa diminuição na projeção do IPCA e o Copom antevê uma magnitude menor de ajuste na próxima reunião do Copom. 14,25% é a taxa Selic para o Brasil, com base nessa decisão do Banco Central. E a gente acompanhando e repercutindo com você, se deixando a sua opinião, deixando o seu like na nossa transmissão. Vamos comentar aqui com ele, professor Alexandre Cabral, que está lendo, que está analisando. Professor, queria te ouvir sobre a sua percepção em torno desse comunicado. Qual que é o tom que você imaginou? E o BC deixou, então, contratado um ajuste de menor magnitude, mas como a gente está conversando, professor, não falou em quanto vai subir a Selic na reunião de maio, hein? Então, eu acho que ele sobe, mas não achava que ele comunicava. Então ele comunicou, acho que veio uma de meio e provavelmente para. Vai depender aí se o Focus ajudar a expectativa do Focus com queda de inflação. Não tem muita mudança em relação ao comunicado, tá? Tem mais de mudança da parte internacional do que local. Ó, tá longo o comunicado, hein, professor? Eu achei. Oi? Eu que fico lendo sempre aqui pros espectadores, eu achei um pouco mais longo. Não, se você for ver, tem parágrafos assim, muito similares. Iguais. Aquele existe uma simetria autista no balanço de risco, tá igual a do última reunião, igual. Ele fez Ctrl+C, Ctrl+V. O comitê segue acompanhando a atenção do desenvolvimento da política fiscal, Ctrl+C, Ctrl+V, não mudou uma palavra. O cenário mais recente é marcado por desancoragem. Só mudou uma ordem. Antes ele falava elevação na projeção de inflação, agora ele fala de projeção de inflação elevada. Quer dizer, bem parecido. Se você for ver, ela está bem do mesmo tamanho. Está um pouco maior a parte de explicação sobre o futuro. Esse parágrafo está maior. Tanto é que se você for ver a quantidade de linhas que você tem na minha primeira página do Word, a atual tem uma linha a mais. Uhum. Uma linha a mais que eu digo, uma linha desceu. Então, ele dá a impressão de ser maior, mas ele está muito parecido com dezembro. Então, só para dizer o que mudou, para poder concluir o que eu acho. Ele aumentou o peso lá fora. O peso lá fora ele deu um belo aumento. Ele passou a incluir que Estados Unidos preocupa a política comercial e seus possíveis efeitos. Ele não falava isso em janeiro. Ele também fala que antes ele tinha uma preocupação muito grande com a postura do Fed. Agora ele tem a preocupação muito grande sobre a postura do Fed e o ritmo de crescimento dos demais países devido à mudança comercial. Então ele tem medo de como vai crescer Canadá, como vai crescer México, como vai crescer China. Então, resumindo, ele incluiu Trump no primeiro parágrafo. Comércio, como comércio, seus efeitos, tarifas e o que muda a economia do mundo, que pode mudar a política de juros. No segundo parágrafo, ele fala de local e muda um pouco a frase. Ele diz que ainda surgiram, apesar do mercado de trabalho ainda estar forte, como ele falou no anterior, ele agora inclui que apesar de surgiram sinais de uma incipiente moderação no crescimento. Então, quer dizer, o crescimento da economia ainda existe de uma maneira mais fraca. Então, essa é a novidade de Brasil, tá? O resto do Brasil é tudo igual. Fiscal, sob expectativa de inflação, ele só muda números. O texto é o mesmo.
Ele só atualizou o Focus da última reunião para agora. Então, antes era 5,5 de inflação para esse ano, agora é 5,7. Mas a palavra em si não muda, só atualizou números. Sobre dinâmica de inflação, ele não muda uma linha, tanto que pode fazer a inflação piorar, como pode fazer a inflação melhorar, os mesmos argumentos. Sobre fiscal, ele utiliza os mesmos argumentos que podem afetar a política monetária e como os agentes reagem a essas mudanças. Não mudou nada para janeiro. Sobre desancoragem, ele dá uma expectativa pior de desancoragem, que a desancoragem parou no nível muito elevado, quer dizer, não está indo em direção a 3, ela subiu e parou. Foi o que a gente comentou aqui, que a inflação ela perdeu potência de alta, isso é até uma notícia boa para comemorar, mas ruim que é alta. Ela tinha subido na reunião de outubro, se eu não me engano, novembro para janeiro. Na reunião de dezembro para janeiro, 0,90, e de janeiro para cá subiu 0,15, 0,20. Ele destaca isso. A inflação ficou desancorada, mas parou no nível muito alto. Sobre subir os juros, o argumento é muito parecido, de jogar de 12 para 13, 13 para 14, 25, né? Com seus 25, pleno emprego, sem prejuízo e etc. A justificativa que é o grande detalhe, que ele coloca aqui em se confirmando o cenário esperado, um ajuste menor de magnitude na próxima reunião. Então, se eu pudesse resumir, ele está dizendo para o mercado o seguinte, olha, lá fora preocupa e eu estou igual o Fed, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou preocupado, estou olhando e eu não sei o que vai acontecer, o quanto isso vai afetar dólar, o quanto isso vai afetar preço. Então, estamos apenas olhando. Vamos ver na ata da terça se ele abre um pouco mais o que ele espera dessas medidas comerciais para a inflação do Brasil e do mundo. No comunicado estou olhando, estou vendo que está complicado, mas não sei qual é. Aí você vê, segue, o que ele assopra, o que seria medidas para não subir tantos juros. Olha, a economia está subindo, mas de uma forma mais moderada. Vamos ver na ata se ele detalha isso, se é efeito dos juros, se os juros já estão segurando a economia ou não. Inflação é o mesmo discurso, ele não tem uma grande mudança em relação à inflação. E o futuro ele fala, se a gente vê o que a gente espera, então resumindo ele está falando, se o Focus continuar com essa inflação trabalhando na casa de 5,70, que ele coloca no quarto parágrafo para esse ano, e na casa de 4,50, 4,70 para o ano que vem, horizonte relevante do terceiro tri ainda continuar alto, eu ainda vou subir mais. Só que não 1%. Então, meio a 0,25. Acho que 0,75 está descartado. Então, eu acho que ele sobe meio a 0,25. Não duvido dele subir 2 de 25, uma de meio, uma de 25 e parar e ficar olhando muito tempo para ver se a inflação converge. Eu não acredito que tenha uma mudança radical de pensamento em 45 dias na Focus para fazer ele não aumentar os juros. Então, eu não acredito que os juros parou agora e o Focus deu uma mega melhorada aí no terceiro, nessa tabela. E no terceiro parágrafo, se eu não me engano, que está lá, expectativa do Focus para 25 e 26, terceiro ou quarto parágrafo, que tem uma melhora do próximo. Por isso que eu acredito que a gente ainda tem um aumento. Então, bom, o discurso do BC, muito parecido com outro, que nem o Fed hoje, olha, estou atento ao que está acontecendo no mundo, inflação ainda não deu refresco, não está convergindo, precisamos de juros altos um bom tempo. Aí muita gente perguntando aqui se a decisão foi unânime. Sim, foi unânime. É aqui o último parágrafo. Votaram por essa decisão seguintes membros do comitê: Gabriel Galípolo, Ailton de Aquino Santos, Diogo Guilhem, Dioneu Astolfi Vivian, Isabela Moreira Correia, Newton Davi, Paulo Piquete, Renato Dias de Brito e o Rodrigo Alves Teixeira. Decisão unânime para essa do Copom, elevando a taxa Selic para 14,25%. Eu queria, o professor, até ficar aí nessas projeções do comitê, porque querendo ou não, ainda com ele alertando, né, se ficarem altos, ele vai subir juros, mas ele diminuiu, né, a projeção do IPCA para esse ano, um pouquinho com o que o IPCA fez, que o Focus fez essa semana, né, professor? Na verdade o Focus piorou a projeção do IPCA, né? O Focus tirou a projeção de 5... melhorou também, desculpa, mas foi tão marginal, 68 para 66. Foi a melhora marginal que o Copom coloca também, né?
Então é o famoso. Tem que saber se isso é tendência ou se isso é um soluço. Se é um voo de galinha. Deu uma melhorada e volta a piorar. Tanto é que quem preencheu o relatório semana passada fala do mesmo 568 do dia 7. Então, significa que provavelmente o relatório de semana que vem vai estar 68. Ok? Então, o detalhe é, a inflação lateralizou, foi o que ele fala, a inflação está permanecendo no nível elevado. Se ela não voltar a convergir, então, eu não estou dizendo que o Banco Central vai esperar a inflação bater 3, mas se essa inflação de 25 e 26 e um pouco menos de 27 não começar aos poucos cair a sua expectativa, para mim não existe debate nenhuma de possibilidade de queda e eu não acredito em alta. Por isso que eu acho que ainda tem uma alta de meio e uma de 25 para frente, para isso com a expectativa do Focus lateralizando. Se ele cair, mais uma de meio ou mais uma de 25. Só que eu não enxergo essa queda, essa possibilidade de queda. O real está valorizando muito? Tá. Mas, ainda tem orçamento, tem a confusão dos 5 mil, ainda tem popularidade baixa de Lula. Então, se eu conseguisse ter uma bola de cristal, mais uma ou duas, mais uma de meio, uma de 25 ou duas de 25 e ficando reto até dezembro. O nosso chat ele é ácido, né, professor Cabral? Já estão perguntando se a Glaze Hoffmann se pronunciou sobre a decisão de juros do Galípolo como presidente do BC. Que foi Robertinho. Mas não, ainda não tô vendo aqui no perfil dela no X e nada por enquanto. Nada. Também agora acabou de sair uma, mas é sobre a Confederação Nacional dos Municípios, não é sobre o Banco Central. Então não se pronunciou ainda, ela que agora é ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal. Há 30 segundos uma nova postagem e não é sobre o Banco Central. Por que o pessoal está perguntando? Porque no meu programa às 7h10 da manhã, eu criei uma tabela regressiva de dias que faltam para Glegle tuitar. E eu posso apoiar a próxima reunião do cupom. Então, todo o programa eu coloco, faltam 30 dias, é amanhã, faltam 29 dias, amanhã, falta 28. Aí o pessoal que tá perguntando deve ser o povo que assiste o 7h10. Aí tá perguntando, vem cá, e a próxima reunião do cupom? E a Glegle já tuitou algo? Então, não, nada. A Confederação Nacional dos Municípios, na sua manifestação... porque aquele rolo, o que tá acontecendo? Uma coisa que eu não sabia, descobri com um amigo meu conversando hoje de manhã. Medina é funcionário do município de São Paulo. Sim. Medina paga imposto de renda para o município, não vai para a União. Eu não sabia disso. Então, qual o problema? Se eu isentar 5 mil, os municípios do estado vão perder uma baita receita. Eu não sabia disso, eu descobri isso ontem. Que o funcionário estadual e municipal paga imposto de renda para o estado, não vai para a União. Só funcionalismo público, mais ninguém. Medina na TC paga para a União. Agora, se Medina fosse funcionário da prefeitura, quem ficava com a grana do imposto de renda dele não era a União, é o município. Perfeito. Bom, ô professor, fala. E muitas mensagens aqui no nosso chat no seguinte sentido: qual que é a reação que o mercado pode ter amanhã? Mais cedo, no tarde terceiro, a gente conversava. Bom, professor, como que pode interferir, né, pro leilão do Tesouro que vamos ter amanhã também, essa decisão? O que mais pode colocar? O que você imagina de repercussão na Bolsa? O mercado já tem andado bem nesses dias, tá? Se Estados Unidos ajudar, eu acho que aqui a Bolsa continua subindo. Tem que saber se não vai ter uma realização de boato-fato, já que a Bolsa deu uma bela subida nesses últimos, uma semana, 10 dias. Então, se fosse um fato isolado essa notícia do cupom, um fato literalmente isolado, eu acho que é bom para a Bolsa sobe, curva de juros como todo deveria ceder, o Banco Central ainda preocupado, mas de uma forma preocupada um pouco mais light, então a curva de juros cederia, isso é bom, o leilão iria numa taxa menor, e seria bom para a paridade que também valorizaria. Então, essa decisão levaria ao mundo perfeito de amanhã. Aonde eu posso errar? Subiu Bolsa durante muito tempo, não duvido que realize no fato boato e se sair algo de Trump, tá? Mas teoricamente é bom pro kit. Juros cai, dólar cai, Bolsa sobe. Foi bem legal esse comunicado. Os bancos centrais hoje, eu acho que há muito tempo a gente não tem uma super quarta tão pró-mercado.
Perfeito. Bom, e como prometido, a gente também recebe aqui no nosso programa o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. O Héctor estava precisando, né, entregar para os clientes o que você vai falar, hein, cara? O único economista que eu entrevistei até hoje que falou que Banco Central ia subir juros, e eu falei, ele tá louco. E ele acertou. Eu falei isso pra ele. Você tá louco. E ele acertou. O único, eu não vi dois. O único, eu falei, Héctor, você tá biruta. E ele acertou. Pois é, Héctor Sanches está aqui conosco, Héctor, e eu agradeço sua participação com a gente. E pergunto, quais são as suas impressões desse comunicado do Banco Central elevando a Selic para 14,25? Olha, te falar, aqui a impressão é que eles deram uma pombada, né, como se diz, né, o comunicado bem dovish na nossa avaliação. E isso se pauta basicamente ali no último parágrafo, se vocês quiserem rolar para baixo, aquele parágrafo prospectivo, a justificativa deles ali, então, vamos lá, diante da continuidade, o que eles incorporaram, né, eles vieram ali da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso. Eles incluíram isso para justificar essa desaceleração em menor magnitude. Então, quando que você incorpora uma justificativa de defasagem? Quando o nível do juros já está muito próximo do nível que você está preparando o wait and see, né? Então, o que eles estão falando? Olha, nós já temos um nível de restrição de política monetária elevada, mesmo com as expectativas de inflação avançando. E a gente prevê um ciclo, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Nós aqui na Ativa já tínhamos isso, e colocamos e prevíamos e continuamos assim, prevendo um ajuste de 50 bips na próxima reunião, apenas 50 bips, não 75, exatamente porque nós classificamos essa frase que prepara o wait and see como bem dove. Se eles tivessem colocado, olha, dada a elevada incerteza, sinais incipientes de fraqueza na atividade, é prudente que haja uma elevação em menor magnitude, eu migraria para o 75. Como eles vieram, olha, estamos num patamar elevado de restrição de política monetária e potencialmente teremos que interromper para ver os desdobramentos disso, a gente mantivemos aí a expectativa de que a próxima reunião do Copom terá uma elevação de apenas 50 bips. E aí depois mais uma de 25 residual, naquele papo de residual, e aí de fato entramos no wait and see, e aí resgatando aquela terminologia, né, que é utilizada pelos bancos centrais de manteremos o juro em patamar suficientemente elevado e por tempo suficientemente prolongado para que possamos observar os desdobramentos na economia até que haja a plena convergência da inflação para a meta. Eu acho muito difícil que essa divergência, essa plena convergência ocorra. A inflação está bem divergente. Entretanto, essa parece ser a estratégia que vai ser adotada pelo Banco Central. Caso contrário, não teria motivos aqui para justificar de maneira tão dovish essa desaceleração no ritmo de aperto monetário. Chama a atenção, pelo menos aqui nas nossas contas, na última tabela, se você rolar um pouquinho para baixo, claro, você vai ver ali a tabela de projeções. A gente tinha a expectativa que a projeção condicional do BC subisse por conta das expectativas do Focus, o efeito da expectativa do Focus sobre a projeção do BC. Mas não, caiu, né? Era 4% no headline de PCA, caiu, o driver principal foi administrado, então assim, vai assim, criando um ambiente no qual uma política monetária não tão expansionista, não tão contracionista, vai surgindo, vai se desenhando, né? Então a autoridade de fato querendo mexer nisso. Vale destacar que se foi administrados, que recuou no terceiro TRI de 26 ali, justificando a queda de 10 bips, o Banco Central ainda vai ter para incorporar e potencialmente apontar para uma convergência da inflação a atividade,
que aí já aproveitando o gancho que o Cabral deu para mim, né, de que temos algumas projeções que fogem do consenso, nós temos um PIB para esse ano só de 1%, tá? E já há tempos, então o BC pode vir a incorporar muito em breve uma perspectiva mais branda de atividade, e além disso, se vocês repararem, os 5,80 deles aqui já parece não fair, né? A próxima reunião já deve gozar de um câmbio mais baixo, afrouxando ainda mais o IPCA de administrados, mas consequentemente os livres, e aí o headline pode cair ainda mais mediante a essa situação. Então, tudo isso acaba desenhando um Copom com 50 bips na nossa perspectiva para a próxima reunião. Perfeito, Héctor. A gente estava conversando aqui com o professor Cabral, né, que não saiu nenhum comunicado do governo comentando a decisão, mas o presidente Lula está participando neste momento de um evento. Inclusive, ele acabou de afirmar, né, que ele quer fazer um desafio aos teóricos. Aí, viu, Héctor e o professor Cabral, ele falou que o Brasil vai crescer outra vez acima de 3%. Ele está participando de uma inauguração de um hospital lá no Ceará. Ele está com um discurso inflamado. A gente consegue o som, Andrezão? Vamos ver o que diz o presidente Lula. Consegue fazer um hospital dessa qualidade. Não, acho que já tá na parte falando mais do setor da saúde. Mas ele tá falando, será que ele vai comentar, já que já falaram pra ele que o Copom subiu? Mas a gente tá aqui com o nosso Héctor Santos, o Cabral falou que os especialistas dizem que o Brasil não vai crescer muito em 2025. É um sinal não. Aí, hein? Foi o Lula, desculpa. Não. Mas aí, ô professor, porque eu ia jogar pra você, né? Que o presidente, era aquela pergunta que mandaram mais cedo no Tarde TC News. Se com a Selic no patamar tão alto, poderia fazer o governo pensar em medidas, digamos, menos ortodoxas para manter o crescimento. E aí ele jogou esse desafio e que o Brasil vai crescer outra vez acima de 3%. É inflacionário, professor. Esse ano não tem precatório para poder ajudar, como ajudou no primeiro tri. Agro vai ajudar, mas os juros pode bater, não acredito em 3 não. O mundo pode dar volta? Pode ser que Trump se torne menos via da lua, que o mundo ajude a gente, resolva trabalhar para o segundo semestre não ficar tão ruim, com juros altos, mas particularmente eu não acredito nesse PIB tão alto não. Boa, a gente conversou daqui com o professor Alexandre Cabral, com o Héctor Santos da Ativa Investimentos. Héctor, o peso que o Copom deu pro cenário externo, como que você avalia, né? O professor até comentou mais cedo que houve um peso maior para as preocupações com o cenário externo nessa decisão do que na última de janeiro, e até trazendo um pouco de como que foi a decisão do Banco Central Americano no dia de hoje, de um Powell minimizando, né, a alta inflação lá nos Estados Unidos, a desaceleração por lá. Como que você interpreta esse peso que o Copom deu para o cenário do exterior também? Hoje foi o dia das pombas, né? De fato, o Powell ele deu um downplay na inflação tarifária, né, alegando que se trata de um processo transitório e tudo mais. Isso condiz com um juro mais baixo por lá. E aqui no Brasil, eles aumentaram o peso, mas aumentaram o peso na alegação de incerteza, né? Então, aumenta a volatilidade, aumenta a incerteza. Na comparada, a gente consegue ver que eles adicionaram isso, né, com relação à política tarifária internacional, até porque o efeito líquido para o Brasil ele é muito incerto, de fato, né, diferente de um outro país que vai tomar uma reciprocidade muito grande na cabeça e, consequentemente, vai ter um ambiente pior. Aqui no Brasil, em 2019, mesmo com uma política tarifária agressiva, nós saímos beneficiados, né? Agora, só para comentar com relação ao PIB de 3% do Lula, né? E aí, em contraste com o meu 1%, né? A gente tem 1% aqui na ativa, mas a gente é passageiro, né? Então, tem um muro ali na frente. Se o presidente, a gente está falando, olha, tem que desacelerar o carro porque o carro vai bater no muro, mas a gente não é piloto, a gente é passageiro no carro. O presidente está dizendo que ele vai enfiar o pé no acelerador e jogar o carro no muro, a gente
A gente erra, não tem problema, a gente tem a humildade de revisar as projeções aqui, e se de fato for 3,5, que nem o presidente quiser, a gente vai revisar para cima. O problema é o seguinte, depois o carro vai quebrar, porque ele vai bater no muro, pode dar PT. Aí o ano que vem, a gente tem um PIB mais baixo ainda, aos moldes do que ocorreu lá na recessão de 2015 e 2016, né? A gente assistiu um PIB crescendo muito, de maneira artificial, associado a crédito. Curiosamente, a mesma medida que nós estamos vendo atualmente o governo estimular, e aí vieram 2 anos de recessão forte. Eu acho que não temos espaços fiscais para rodadas de estímulo, isso faz com que não haja uma expansão fiscal, e essa é a perspectiva. A confiança do empresário, do consumidor, do investidor está caindo, aí a gente vê queda no consumo das famílias, vê também FDKF caindo bastante, isso acaba justificando, e fora a restrição de política monetária, isso acaba justificando nossa perspectiva de PIB de 1%. Agora, se eles vão colocar o pé no acelerador, ignorar o fiscal, vão utilizar bancos públicos para política de crédito, vão injetar recurso com o BNDES, isso eu não posso antever ainda. Eu posso dizer, olha, está sendo imprudente, mas se eles fizerem, não ficarei triste em revisar minha projeção de PIB para cima. Perfeito. Ettore, eu quero agradecer, viu, a sua participação aqui conosco. Muito obrigado por trazer as suas projeções e expectativas com base nessa decisão de juros. Falamos também numa próxima oportunidade, Ettore. Maravilha, obrigado, foi um prazer. Só para deixar uma pérola aqui, esse PIB aí vai gerar problema fiscal, vai ter câmbio para cima e vai ter inflação na veia. E aí com o Banco Central dovish, a conta não fecha, tá? Caminhamos a passos largos aí para um penhasco. Olha aí, hein? É um Ettore mais Gok. É um Ettore mais Gok. Você falou que ele acertou da outra vez, né, professor? Isso merece um corte, Andrezão, isso é corte e vira um short. Então, o Ettore, você disse, ele foi um dos primeiros a falar sobre aumento dos juros, professor, e você desacreditou dele. Eu me lembro que eu falei, cara, esse cara tá louco, meu irmão. Tá louco. Lembra? Tava na BMC ainda, meu irmão. Mas é isso, a lógica... O professor Cabral não vai me deixar mentir, a lógica do Brasil é diferente da lógica de outros países, que a política monetária é mais potente que a fiscal. Aqui no Brasil, você bota o fiscal para acelerar, ele acelera mesmo, né? Aqui não é o Japão, né? No Japão, você põe o fiscal para acelerar, ninguém nem sente nada. Aqui, acelera legal. E aí, você precisa vir com a política monetária no contraproducente, ali gerando peso morto na economia. Terrível, é o pé no freio, o pé no acelerador, seguindo a analogia do veículo, né, professor? Exatamente. Emoção pura. Presidente impopular é presidente Gastão. Esse é meu medo. Boa, Ettore. Obrigado, hein? Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Professor Cabral, forte abraço também, professor. Até a próxima. Obrigado aí, meu povo. Obrigado, trio. Até amanhã de manhã com os Léos e Coutinho. É isso aí. Camila tá de manhã. Camila também. Você volta à tarde, hein, professor? Você volta à tarde depois também. E eu volto à tarde aí pra conversar com vocês. 5h30. Eu quero falar uma coisa, mas é muito forte, eu tenho medo. Olha lá, hein? Ixi. E as filhas são tristes pra caramba. Por quê? Não ganham título desde domingo. Tem a seleção brasileira amanhã, professor. Seleção brasileira. Ganharam 2 títulos domingo. E já aí falaram, poxa, pai, por que não dividir um em cada domingo? Comemorar 2 vezes é a mesma coisa que comemorar uma. Aí tão mal, não tem 3 dias seguidos. Mas vambora que vocês têm que ir embora. Você deixou a janela aberta, não sei se choveu em São Paulo, no Rio caiu uma água. Não, porque na sequência aqui tem Traders Cast, pra galera continuar aqui nossa programação. Vai lá. Desculpa porque aí, tem o Fernando Marques, Israel Massa, Kevin Gervasoni, o Ricardo Penha e o Jaime Simão, que são sócios fundadores do Hub do Investidor. Massa, vamos continuar. Se espirrar, saúde, hein? Essa cobertura. Podcast, eu já tô avisando antes. Valeu, professor. Até mais. Valeu. TC News. Não tem como operar sem.